Boa tarde, gente. Vamos começar uma nova jornada aqui. Vamos fazer hoje a leitura, vamos iniciar a leitura do nosso novo livro. E para mim é um prazer e uma honra começar mais uma jornada com você. Hoje nós vamos dar início a um livro aqui muito lindo. E eu tenho certeza que para todos nós vai ser uma oportunidade de transformação, de mudança de mentalidade. Boa tarde, Bia. Oi, Aline, suas lindas, tudo bem? A gente vai fazer o início da leitura hoje do livro O Poder da Esposa que Ora. Esse livro aqui, gente, é bem bom, viu? É um livro lindo. E eu aprendi muito quando eu fiz a primeira vez a leitura desse livro. Hoje nós vamos ler a introdução, ou prefácio, e o primeiro capítulo que dá início a essa jornada, que se chama Poder. Aqui, ó, vou mostrar para vocês qual foi o dia que eu li esse livro. Eu folhei ele hoje pela manhã, e aí eu vi aqui, ó, 9 de junho de 2022. Já fazem pouco mais de 2 anos que eu li esse livro pela primeira vez. E hoje nós vamos iniciar a leitura juntos. Para isso, eu quero te convidar para agradecer por esse dia maravilhoso. Pai, nós te agradecemos por um novo ciclo, te agradecemos por uma nova oportunidade. Nós temos tantos capítulos aqui para ler, mas eu tenho certeza que vão ser fáceis, doces, vai ser uma experiência fantástica que nós vamos passar. Ao total, são 131 capítulos, 131 páginas. São 31 capítulos. Se a gente for ver, vai passar mais do que um mês. Eu não sei se nós vamos fazer uma leitura tão demorada assim. Talvez alguns dias a gente leia mais do que um capítulo. Mas eu não vou me preocupar com isso. Vamos fazer aqui o início então. Uma frase minha se tornou uma brincadeira na nossa casa. Quando eu me refiro ao número de anos que Storm e eu estamos casados, eu sempre digo: foram 40 anos maravilhosos para mim e 40 anos miseráveis para ela. Depois de todos esses anos de casamento com Storm, não há mais qualquer fase da minha vida, complexa personalidade para ela descobrir. Ela me viu triunfar, me viu falhar, lutar, ter medo e ficar deprimido, assim como duvidar da minha competência como marido, como pai e músico. Ela me viu zangado com Deus quando Ele não me dava o que eu pedia. Ela testemunhou milagres quando Deus transformou cinzas em ouro. Cada passo do caminho tem sido acompanhado das orações dela, e este livro foi escrito baseado nas experiências que teve no decorrer dos anos. Não posso imaginar como seria a minha vida sem as suas orações por mim. Isso me dá conforto e segurança, e também cumpre a missão que o Senhor nos delegou de orar uns pelos outros e carregar os fardos uns dos outros. Não posso pensar num modo melhor para amar sinceramente o seu marido do que levá-lo em oração ao Senhor com perseverança. Esse é um dom incomparável que o ajuda a experimentar as bênçãos e as graças de Deus. Storm, eu te amo. Quem escreveu esse prefácio foi Michael, que é o esposo da nossa escritora. Esse foi o prefácio. Agora a introdução. O poder é a introdução. Em primeiro lugar, quero tornar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não nunca será um meio de controlar o seu marido. Portanto, não se alegre antes da hora. De fato, trata-se justamente do oposto. Qual é o oposto de controlar o marido, gente? É desistir de todo o desejo de poder em você e para você, confiando no poder de Deus para transformar você e transformar o seu marido, transformar as circunstâncias e transformar o seu casamento. Esse poder não é concedido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. É uma ferramenta suave presta atenção, restauração, obtida mediante as orações de uma esposa, eu e você, que deseja fazer o que é certo, mais do que estar certa, e dar vida mais do que dar o troco.
Prepara o seu coração para o que vai ser essa leitura. Eu tenho plena convicção que isso tem muito a ver com a jornada que nós estamos fazendo aqui em casa. E o movimento que meu esposo e eu decidimos fazer, de fazer um churrasco para casais, é ensinar como se comunicar verdadeiramente com o coração, como conectar de verdade com o seu parceiro, como aprender a servir o seu parceiro ou a sua parceira. É um meio de convidar o poder de Deus a entrar na vida do seu marido, para que ele tome posse da maior bênção, que em última análise também é uma bênção para você. O seu marido tomar posse da bênção de estar conectado com Deus também te beneficia. Quando meu marido Michael e eu nos casamos e surgiram diferenças entre nós, orar não foi definitivamente o meu primeiro impulso. De fato, foi quase o último recurso. Tentei outros métodos primeiro, tais como discutir, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater e é claro, o sempre popular tratamento do silêncio. Tudo isso com resultados menos que satisfatórios. Eu levei algum tempo para compreender que, orando primeiro, essas formas desagradáveis de agir podiam ser evitadas. Hoje estou tomando um suquinho de abacaxi aqui, que eu estava experimentando algumas coisas para amanhã, para receber vocês aqui na minha casa para um café. E aí esse suco, ele foi um experimento para ver se eu quero esse sabor ou outro sabor. Aí sobrou um pouquinho, falei, vou lá no nosso clube da leitura ler com o pessoal, tomando meu suco de abacaxi. Voltando aqui. Quando você estiver lendo esse livro, Michael e eu estaremos casados há mais de 40 anos. Isso é quase um milagre. Não é certamente um testemunho da nossa grandeza, mas da fidelidade de Deus em responder à oração. Eu confesso que mesmo depois de todos esses anos, eu continuo aprendendo sobre isso e nem sempre é fácil. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Embora talvez não tenha tanta prática em fazer as coisas certas como tenho em fazer as coisas erradas, posso dizer sem reservas que a oração funcionou. Então, esse aqui é um livro de uma pessoa que viveu momentos desafiadores e usou a oração como sua aliada. Infelizmente, eu não aprendi como orar de verdade por meu marido até que eu comecei a orar por meu filho. Ao perceber quão profundas eram as respostas de Deus a minhas orações por eles, eu decidi tentar ser igualmente específica e fervorosa a orar por Michael. Gente, é o terceiro livro sobre leitura e todos eles, sobre oração. E todos eles, sem exceção, usa a mesma palavra. Eu preciso que você anote isso. Esse é um código comum a 3 livros. Olha só, a palavra que está escrita aqui. Específica e fervorosa. Não sei se você assistiu meus stories hoje pela manhã. Eu tenho um lugar aqui que eu não havia mostrado ainda e eu decidi hoje mostrar porque eu quero te ensinar estratégias para crescer, acreditar e confiar no que é seu. E quando eu estava ali e eu filmei pela primeira vez, algo que eu repito todos os dias, eu termino a minha atividade física, sendo correndo com as meninas na Via Parque ou correndo aqui no meu condomínio, eu tenho um lugar específico e estratégico que eu vou orar depois da minha atividade física. Todos os dias após correr, é nesse lugar que eu tiro o meu sapato, porque ali eu já declarei que é terra santa. E eu começo a orar, e eu começo a declarar. E eu sinto que o meu corpo ele começa a ficar quente, eu sinto que a minha pele ela começa a ficar sensível. Hoje eu inclusive vivi uma experiência nesse lugar. Tinha um cachorro que começou a latir pra mim, e eu de olho fechado, e eu orando, e eu falei, eu aciono agora no meu espírito, eu aciono agora o meu espírito para fazer esse cachorro parar de latir imediatamente. O que vocês acham que aconteceu? Nós não podemos mensurar a menos que a gente teste a nossa capacidade de governar em todos os lugares. Então, eu tenho um lugar específico, estratégico, único aonde eu oro. E lá eu faço da mesma forma. Eu oro específico e estratégico por algumas coisas que estão acontecendo. Hoje eu orei especificamente pelo café de amanhã, pelas pessoas que vão estar aqui. A maioria das pessoas que vão vir aqui nunca vieram. Não são pessoas que vieram em outras edições e estão vindo novamente. Alguns, mas a maioria nunca esteve aqui.
Então eu orei por elas, eu orei pela minha casa, eu orei pela proteção do meu lar, para que ninguém que venha até aqui traga e deixe as suas dores. Nós estamos aqui para crescer e multiplicar, claro. E todos são bem-vindos, mas não para trazer e deixar as suas dores aqui. A gente vai tratar e isso vai ficar em outra esfera, não dentro da minha casa. Boa tarde, Camila, linda. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Olha só. Ela não aprendeu a orar pelo marido até começar a orar pelos filhos. Mas com o marido nem sempre é tão simples, especialmente com alguém que você já está casado há algum tempo. Orar com amor por alguém que às vezes te tratou mal, te feriu, te chateou, nem sempre é a coisa mais fácil a fazer. O marido pode ferir os seus sentimentos, ele pode ser imprudente, ele pode ser despreocupado, ele pode ser abusivo, irritante e ainda negligente. Falar em negligente, hoje é meu aniversário da data que eu conheci o meu esposo. Fazem exatos 16 anos que nós nos conhecemos. E hoje pela manhã eu falei pra ele assim, olha, eu não costumo te lembrar não, mas como eu espero que esse ano você e eu possamos ter um momento diferente, lembra que hoje é dia 8/8? Aí ele, lembro. Aí a gente já combinou que a gente vai fazer mais tarde. Hoje, ele não é negligente, mas eu, como uma esposa sábia, eu dou aquela lembradinha. Lembra que dia é hoje? Olha, hoje é 8/8, entende? Mas algumas vezes eu me chateei e me frustrei por ele ser negligente a coisas que eram importantes para mim. Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem seu coração e que deixam uma farpa aí dentro. E cada vez que você começa a orar, percebe que essa farpa está infeccionando. É óbvio que você não vai poder se entregar à oração da maneira como Deus pede até que você retire isso do seu coração. Orar pelo seu marido não é o mesmo que orar pelo seu filho. Embora até pareça a mesma coisa, porque você não é a mãe do seu marido. Temos autoridade dada pelo Senhor sobre os nossos filhos, mas, mulher, nós temos autoridade dada pelo Senhor sobre os nossos filhos, mas nós não temos autoridade sobre o nosso marido. Todavia, recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Olha que é bem diferente entre você ter autoridade sobre o seu marido e você ter autoridade sobre os dardos inflamados do inimigo contra o seu marido. Isso sim você tem. E podemos prejudicar os planos malignos quando oramos. Muitas coisas difíceis que acontecem num casamento fazem parte, na verdade, do plano que o inimigo preparou para fazer uma dissolução desse casal. Mas nós podemos dizer, eu não vou permitir que nada destrua o meu casamento. Eu não vou ficar parada e ver o meu marido deprimido, abatido ou destruído. Não vou permitir que a confusão, a falta de comunicação, não vou permitir que as atitudes, as escolhas erradas prejudiquem o que nós estamos construindo. Eu não vou tolerar que a mágoa e a falta de perdão nos levem ao divórcio. Podemos tomar posição contra qualquer influência negativa no nosso casamento e saber que Deus nos deu autoridade no seu nome para apoiar essa atitude. A autoridade, lembra, não é sobre o seu cônjuge. A autoridade é sobre a situação. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento, porque Jesus te diz assim, olha, em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Deter o mal e permitir o bem. Essa autoridade foi entregue para você. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu marido. Você pode entregar para ele hoje o alcoolismo. Você pode entregar o excesso de trabalho. Você pode entregar a preguiça. Você pode entregar a depressão, a enfermidade, o gênio ruim. Você pode entregar as redes sociais. Você pode entregar pornografia, você pode entregar ansiedade, você pode entregar do seu marido hoje o medo, o fracasso e orar para que ele seja liberto dessas coisas. Confesso desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio. Essa é uma revelação embaraçosa, porque não creio que qualquer dessas opções seja a melhor resposta para um casamento em dificuldade. Creio na posição de Deus sobre o divórcio. Ele diz que não é certo e que isso o entristece. A última coisa que quero fazer é entristecer a Deus. Mas sei o que é sentir o tipo de desespero que impede que tomemos uma boa decisão.
Eu experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo. Compreendo a tortura da solidão que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para a sua alma e veja você. Obrigada. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar o único meio provável de sobrevivência: fugir da fonte da agonia. Sei o que é pensar em ato de desespero quando não vemos qualquer futuro à frente. Dia após dia, as emoções negativas foram crescendo de tal maneira que a separação e o divórcio simbolizavam uma promessa de agradável alívio. Uma promessa de agradável alívio ao ter sentimento de divórcio. Olha o que eu escrevi aqui em 2022. Nunca, não existe a possibilidade de alívio ao se divorciar de alguém. Você sabia que Deus ele não desiste dos seus filhos? Se Deus não desiste dos seus filhos e ele é capaz de perdoar um homicida, ele é capaz de perdoar um ladrão, ele é capaz de perdoar um traidor, ele é capaz de perdoar todos os tipos de pecado da Bíblia. E ele te entrega a autoridade e fala pra você assim, ó, você é filho de Deus, você é filha, você é imagem e semelhança. E aí você olha pra isso e pensa, ou pode pensar, eu sou imagem e semelhança, então tudo que Deus faz eu faço. Então, ele é dono do ouro e da prata, então eu também sou dona do ouro e da prata. Eu olho para Deus e falo, nossa, Deus é sábio, então eu sou filha de Deus, eu também tenho sabedoria. Mas olha só, Deus perdoa os pecados e ele não se lembra mais. Qual é o tipo de pecado que pode hoje ter colocado uma separação no seu coração? Uma separação do seu cônjuge a ponto de você cogitar se separar dele? Agora eu quero que você se recorde. Se você se diz, se enxerga e acredita que você é imagem e semelhança do Criador e ele não se divorcia dos seus filhos. Se você é imagem e semelhança do Criador, de que maneira você vai se divorciar do seu esposo? Aquele que um dia você prometeu amar e respeitar. A sua esposa que você um dia prometeu proteger. O maior problema que enfrentei em nosso casamento foi o gênio do meu marido. Quem nunca? Quem nunca? Nem falo nada. Eu e as crianças eram os únicos objetos da sua ira. Ele usava as palavras como armas que me deixavam aleijada ou paralisada. Eu não estou dizendo que eu não tenho culpa, pelo contrário, tenho certeza de que eu era tão culpada quanto ele, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante, porém vi poucas mudanças. Será que Deus não estava me ouvindo? Ou, como eu achava, ele favorecia mais o marido do que a esposa? Depois de alguns anos sem que houvesse transformação, clamei um dia ao Senhor em desespero e disse, Deus, não posso mais viver assim. Eu sei que o Senhor disse sobre o divórcio, mas não posso permanecer mais na mesma casa com ele. Por favor, me ajuda. Eu sentei-me na cama com a Bíblia na mão durante horas, enquanto lutava com o forte desejo de pegar meus filhos e ir embora. Eu creio que por ter me aproximado de Deus com tanta sinceridade sobre os meus sentimentos, Ele me permitiu visualizar claramente o que seria a minha vida se eu partisse. Ele me deixou ver aonde eu iria morar. Como eu me sustentaria e cuidaria dos meus filhos? Quem continuaria a ser meu amigo e quem me deixaria? E pior de tudo, como o divórcio. Nossa, falar sobre isso mexe demais comigo. Como o divórcio afetaria o meu filho e a minha filha? Era um quadro horrível e indizivelmente triste. Se eu partisse, encontraria algum alívio, mas à custa de tudo que era mais caro para mim. Sabia que esse não era o plano de Deus para nós. Com certeza, esse não é o plano de Deus para sua família. Enquanto eu ficava ali sentada, Deus colocou em meu coração a ideia de que se pusesse deliberadamente a minha vida diante do trono, desistisse do desejo de ir embora e deixasse as minhas necessidades em suas mãos, Ele me ensinaria a entregar a minha vida em oração pelo meu esposo. Ele iria me mostrar como interceder realmente por ele como um filho de Deus. E durante todo esse processo,
não aconteceria nada menos do que reavivar o meu casamento e derramar bênção sobre nós dois. Se superássemos essa dificuldade, estaríamos melhor juntos do que jamais estaríamos separados e sozinhos. Então Deus me mostrou que Michael estava preso numa teia do seu passado, que o tornava incapaz de ser diferente. Mas Deus me usaria como um instrumento para sua libertação se eu conseguisse permanecer. Doeu bastante concordar com isso e eu derramei muitas lágrimas, mas depois que eu concordei, eu me senti animada pela primeira vez em muitos anos. Eu tô lendo aqui isso para vocês e na verdade parece que eu tô lendo a minha história. E quando eu li esse livro pela primeira vez, boa tarde, Lu. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não fazia ideia que um dia na minha vida eu teria coragem de pensar em divórcio. Mas isso aconteceu também. Aconteceu não porque eu quero ou eu desejei de verdade, mas porque nós estamos inseridos numa sociedade de desistência. Nós estamos inseridos numa sociedade que cada vez mais está derrubando os relacionamentos e a família. Nós estamos inseridos numa realidade onde as pessoas olham para as coisas e descartam, e olham para as pessoas e pensam que elas também são descartáveis. Então é muito mais fácil quando alguém me fere, eu pegar a minha bolsinha e falar, tô indo embora. É muito mais fácil quando uma amiga que se aproxima de mim, ela tem pensamentos diferentes ou lida com a vida de forma diferente do que eu olhar para ela e pensar, não quero mais. Hoje mesmo eu orei por uma amiga, uma pessoa que eu tomei uma ação, que o Senhor me trouxe a atenção que eu fui indelicada. Algo que eu poderia ter tido mais tato, ter mais sensores e eu não tive. E eu posso ter ferido essa amiga. E eu orei por ela. Orei para que ela possa me perdoar, para que eu possa ter uma oportunidade de conversar sobre esse assunto de novo. E orei para Deus especialmente por mim, para que eu não cometa esse tipo de ato novamente contra outras pessoas. Para que eu tenha uma antevisão de falar ou de me posicionar da maneira que seja para construir, seja para avançar, para elevar as pessoas, não para ferir. Muitas vezes nós oramos pelo outro, né? Só que as coisas acontecem porque nós fomos parte da equação. Então, como parte da equação, eu também preciso orar por mim. Então, ela começa a contar aqui que ela começou a orar todos os dias pelo esposo, de forma que ela nunca tinha orado antes. Porém, a cada vez tinha de confessar a dureza do meu coração. Entende isso aqui? A dureza do coração dela estava sendo confessada diariamente. Eu vi como eu estava profundamente magoada e eu de verdade não queria perdoar. Eu não queria orar por ele. Eu não queria pedir para Deus que abençoasse ele. Eu só queria que Deus enviasse um raio no seu coração e o convencesse de ter sido tão cruel. Tive de várias vezes repetir, Deus, eu confesso a minha incapacidade de perdoar o meu marido. Por favor, me livra completamente dessa atitude. Aos poucos, eu comecei a ver mudanças ocorrendo em nós dois. Quando Michael ficava zangado, em vez de reagir, eu orava por ele. Pedi a Deus que me fizesse saber o que provocava a sua raiva. E ele fez isso. Perguntei então o que eu poderia fazer para melhorar as coisas e ele me mostrou. A ira do meu marido tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo. A cada dia, a oração trazia algo novo e positivo. Não somos ainda perfeitos, mas já progredimos bastante. Não tem sido fácil, todavia estou convencida de que vale a pena andar pelo caminho de Deus. É o único caminho capaz de salvar um casamento. As orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que as de qualquer outra pessoa. Mesmo as orações da mãe dele são menores em poder do que a da esposa. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas, porém quando um homem se casa, ele deixa os pais e ele se torna um com a esposa. Marido e mulher formam uma equipe, uma unidade, eles estão unificados em espírito. Então, aos olhos de Deus, a força do homem e da mulher juntos é muito maior do que a força de cada um dos dois separados individualmente.
Isso porque o Espírito Santo os une e dá mais poder para suas orações. Gente, estou aqui fazendo a live para vocês. Vou deixar salva, Kátia. Vou deixar. Eu não costumo deixar não, mas essa eu vou deixar porque mexeu comigo. E aí a minha ajudante aqui de casa trouxe um café. E aí eu me lembrei, gente, amanhã é dia de café. Vocês vão estar tomando café comigo amanhã? Me fala que vocês vão estar aqui, gente. Camilinha me mandou mensagem hoje cedo e falou: Anny, encerramos as vagas que você me passou. Eu falei: uau, que coisa boa. Então a gente vai estar de casa cheia amanhã. Eu espero que você esteja aqui. O nome desse livro, Lilian, é O Poder da Esposa que Ora. E eu vou te dizer, nós ainda não lemos nem o primeiro capítulo. Essa é só a introdução. Então, prepara o coração e a mente para liberar muitas coisas nesses próximos dias ao acompanhar essa leitura comigo. A união do casal dá um poder que o inimigo não gosta. É por isso que ele inventa meios de enfraquecer, fazendo cair na armadilha, seja por meio de baixa autoestima ou por orgulho, necessidade de estar sempre certo, de falta de comunicação ou mesmo cedendo aos desejos egoístas. Ele lhe contará mentiras como: nada vai mudar, seus erros são irreparáveis, não tem possibilidade de reconciliação, você seria mais feliz com outra pessoa. Imagina só você se lembrando de um namoradinho da adolescência, da juventude e pensando como seria se eu tivesse casado com ele. Esse pensamento não é seu. No momento que isso vier à sua mente, tenha consciência que é uma estratégia para que você não coloque energia para ser feliz com quem você escolheu se casar. Se crer em várias mentiras, seu coração aos poucos se endurecerá para a verdade de Deus, em todo casamento que é desfeito. Há pelo menos uma pessoa cujo coração endureceu-se contra Deus, e quando isso ocorre, não há visão da perspectiva do Senhor. Se num casamento um dos dois endurecer o seu coração, é fatal a separação acontecer. Quando somos infelizes no casamento, sentimos que qualquer coisa será melhor do que a situação em que nos encontramos, mas não vemos o quadro inteiro. Quando você está à beira de se separar, se isso passar pela sua cabeça um dia, ali você pode estar vendo apenas uma versão, um ponto de vista sobre o quadro todo. Se vemos as coisas como estão e não como Deus quer que se tornem, a gente está tendo apenas um pequeno ponto de vista. Quando oramos, porém, o nosso coração torna-se receptivo a Deus e passamos então a enxergar. Vemos que sim, há esperança. Temos fé em que o Senhor irá restaurar tudo aquilo que foi danificado, destruído e consumido no relacionamento do casal. Podemos confiar no Senhor para remover a dor, remover o desânimo, o endurecimento e a falta de perdão no casamento. Somos capazes de visualizar o seu poder de ressuscitar o amor e a vida nos lugares mais mortos. Imagine só a alegria de Maria Madalena quando ela foi ao túmulo de Jesus na manhã após a crucifixão e descobriu que ele não estava morto, afinal, mas fora ressuscitado pelo poder de Deus. A alegria de ver irremediavelmente morto trazido à vida é a maior que podemos experimentar. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que ressuscitará o que está morto no seu casamento e voltará à vida. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Esse é o único poder capaz de tal ato. Essa frase, gente, você pode ler na Bíblia, em 1 Colossenses 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Qual é a área da sua vida que deve ser ressuscitada? Se for seu casamento, a leitura desse livro pode trazer esse tipo de percepção e discernimento para você. Se for a sua própria criatividade ou a sua força, a sua vitalidade, todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas isso não acontece sem que o nosso coração busque a Deus e esteja pronto para confessar em oração, crescer durante os tempos difíceis e esperar que o amor seja ressuscitado. Temos de passar pelo sofrimento a fim de alcançar a alegria. Você tem de decidir se quer que seu casamento vá em frente e se esse é seu desejo é forte o bastante para fazer tudo o que for necessário, dentro dos parâmetros
saudáveis para que isso aconteça. Você tende a acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corroída pelo sofrimento, pela indiferença e também pelo egoísmo. Você tende a confiar que aquilo que caiu sobre você, que pode ter sido abuso, pode ter acontecido a morte de um filho, uma infidelidade, a pobreza, a perda, doença grave ou ainda um acidente, pode ser libertado das garras da morte. Você tende a resolver que tudo que está consumindo você e talvez o seu parceiro ou parceira, tal como excesso de trabalho, alcoolismo, abuso de drogas, depressão, pode sim ser destruído, eliminado. Você tem de saber que tudo que insinuou em seu relacionamento, silenciosa e furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça, até que estivesse claramente à vista, tal como idolatrar a sua carreira, os seus sonhos, os seus filhos ou os seus desejos egoístas, pode ser sim removido. Você tem de confiar que Deus é suficiente. Ele pode realizar tudo isso e muito mais. Se você acordar certa manhã com um estranho em sua cama e ele for o seu marido, se experimentarem um afastamento silencioso da vida mútua, cortando toda ligação emocional, se sentir um recuo implacável do amor e da esperança, se o seu relacionamento estiver num poço tão profundo de mágoa e ira que a cada dia o seu desespero cresce ainda mais, se a cada palavra dita abrir mais abismo entre vocês até que se torne uma barreira impenetrável que os mantenha a quilômetros de distância um do outro. Escuta bem, fique certa, tenha certeza de que nada disso é da vontade de Deus para o seu casamento. A vontade de Deus é quebrar todas as barreiras e tirar você imediatamente do poço. Ele pode curar as suas feridas e fazer o amor renascer no seu coração. Nada e ninguém mais pode fazer isso, somente Deus. Você tem que se levantar e dizer: Senhor, oro para que essa luta termine e nos livremos das garras do conflito. Retire as mágoas e a armadura que vestimos para nos proteger. Tire-nos do poço da falta de perdão. Fale através de nossa boca para que as nossas palavras reflitam o seu amor, paz e reconciliação. Derrube esta parede que há entre nós e nos ensine a atravessá-la. Capacite-nos a despertar desta letargia e encaminhe-nos para a cura e a inteireza que o Senhor tem para nós, para o nosso casamento. Não desista do seu casamento, mulher. E se houverem homens escutando, homens, não desistam do seu casamento. Ele é poderoso para tornar o que você tem e torná-lo uma nova criatura em Cristo. Maridos e esposas não foram destinados a brigar, a afastar-se emocionalmente, viver um casamento falido, ser infelizes ou até se divorciar. Temos o poder de Deus do nosso lado. Não precisamos deixar o nosso relacionamento conjugal ao sabor do acaso. Podemos lutar por ele em oração e não desistir. Lembra das palavras específica e fervorosa na sua oração. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece, nem os seus próprios sentimentos. Então, se você hoje pensar aqui a minha fala, ó, uau, nada estará tão morto, nem mesmo os seus próprios sentimentos. Muitas vezes você pode sim pensar, eu já escutei algumas mulheres dizer isso. Eu tenho a impressão que eu não amo mais o meu marido. Eu tenho a impressão que eu nem admiro mais. Eu tenho a impressão que eu nem gosto mais dele. Escuta bem, com Deus nada estará tão morto quanto parece, nem os seus próprios sentimentos. É verdade, Lilian. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, não teria desistido do meu casamento aos 27 anos com 2 filhos pequenos. E tá tudo bem. Hoje você tem uma marca aí para instruir mais pessoas a não cometerem esse erro, essa falha que você fez na sua vida, que hoje ela faz parte de quem você se tornou, então ela também não é ruim, mas não deve ser algo que deve ficar guardado só para você.
É natural entrar nesta maravilhosa aventura de oração imaginando se o seu marido vai orar um dia por você da mesma maneira que você está orando por ele. Eu já me fiz essa pergunta. Embora isso fosse certamente o máximo, não tenho isso garantido para você. Orar por seu marido será um ato de amor e sacrifício generoso e incondicional da sua parte. Você deve estar disposta a assumir esse compromisso, sabendo que é muito possível e até bastante provável que ele jamais venha orar por você do mesmo modo. Em alguns casos, ele talvez nem sequer ore. Você pode pedir que o faça e orar para que ele ore por você, mas não pode exigir isso dele. Isso, porém, não importa. O fato de ele orar ou não orar não é problema seu. Esse é um problema de Deus. Liberte-o, então, dessa obrigação. Se ele não orar por você, a perda dele será maior do que a sua. A sua felicidade e realização não dependem do fato de ele orar por você, mas sim do seu próprio relacionamento com o Senhor. Se cada vez mais você entender que a sua vida é total sua responsabilidade, que a sua felicidade ou a sua infelicidade, o seu desempenho profissional, financeiro e emocional depende exclusivamente de você, você remove toda a necessidade de aprovação das pessoas, de andar junto, andar separado. Nada disso faz mais diferença. É claro que as esposas também precisam de oração, mas eu estou convencida de que não devemos depender dos nossos maridos como os únicos provedores da nossa oração. Na verdade, depender do marido como seu parceiro dedicado de oração poderia acabar em fracasso e em desapontamento para ambos os casos. Aprendi que a melhor coisa para o nosso casamento foi manter parcerias de oração com quem eu orava todas as semanas. Hoje eu creio que isso é vital para todo o casamento. Se você puder encontrar duas mulheres fortes na fé em quem confie plenamente e com quem possa compartilhar os seus anseios, marque um encontro semanal de oração. Isso irá mudar a sua vida. Essa atitude não significa, porém, que você tem de contar às suas parceiras tudo sobre o seu marido ou expor os detalhes particulares da vida dele. O propósito é pedir a Deus que tranquilize o seu coração, tranquilidade para o seu coração, removendo os fardos da sua alma enquanto você busca a bênção do Senhor para o seu cônjuge, para o seu parceiro ou parceira. É claro que se houver uma questão com sérias consequências, se você puder confiar às suas parceiras de oração a natureza confidencial do seu pedido, não deixe de compartilhar. Vi muitos casamentos acabarem em separação ou divórcio porque as pessoas eram orgulhosas demais ou temiam compartilhar os seus problemas com alguém que pudesse orar por elas. Tudo parece bem entre o casal, mas de repente o casamento acaba. Como assim? Eles estavam tão bem ontem e hoje estão em divórcio. Não deixe de enfatizar a natureza confidencial do que você está compartilhando com as suas parceiras de oração. Mas não permita que o casamento acabe porque hesita em orar por ele com outras pessoas. Se tiver uma parceira de oração que não consegue manter um segredo, uma confidência, descubra outra pessoa com mais sabedoria, sensibilidade e maturidade espiritual. Mesmo sem parceira de oração ou um marido que ore, quando você ora fervorosamente, vê as coisas acontecerem. Antes mesmo das suas orações serem respondidas, as bênçãos de Deus recairão sobre você, simplesmente porque você está orando. Isso se deve ao fato de ter passado tempo na presença de Deus, onde toda a transformação duradoura começa. Não fique confusa com muitas maneiras que existem para orar por seu marido. Não é necessário fazer tudo num só dia, numa só semana ou ainda em um único mês. Deixe que as sugestões deste livro orientem você. Depois ore mediante a orientação do Espírito Santo. Quando os problemas forem difíceis e requererem uma ação direta, o jejum tornará as suas orações mais eficazes. A oração por meio da leitura das Escrituras também se constitui num instrumento de poder. Por isso, no final de cada capítulo, incluí orações e algumas referências bíblicas. E agora, acima de tudo, não dê lugar à impaciência. Receber respostas para suas orações pode levar algum tempo, especialmente se o seu casamento tiver sido atingido de maneira profunda ou ainda estiver sob muita tensão. Tenha paciência em perseverar e esperar pela cura de Deus. Tenha em mente que vocês dois são pessoas imperfeitas.
Só o Senhor é perfeito. Olhe para Deus como a fonte de tudo o que você quer para o seu casamento. E não se preocupe sobre como isso vai acontecer. A sua responsabilidade é somente orar. A de Deus é de responder. Deixe isso nas mãos dele. Então confia. Amanhã a gente começa a leitura do capítulo 1, dada essa nossa introdução. Amanhã é o dia do meu café aqui, então eu não vou poder, a essa hora com certeza eu não vou estar aqui. Eu vou estar um pouco mais cedo, acredito que um pouco antes do meio-dia, para poder fazer a leitura do capítulo 1. A leitura da introdução foi muito maior do que o capítulo 1. Então, só para você entender que as nossas leituras elas vão durar o mesmo tempo que duravam anteriormente, tá? De 20 a 30 minutos. Não, o capítulo 1 é bem grande. Da página 46 até a página 26. 20 páginas. São páginas pequenas, né? Como vocês podem ver aqui. Mas aqui ainda são 20 páginas. Veremos como vai funcionar. Sem pressão, sem nada disso. Amanhã a gente dá início. Então amanhã a gente começa. Eu espero que esse dia seja um dia extremamente abençoado para você. Que seu coração se encha, se renove da alegria do Senhor. Lembre que uma das maiores bênçãos que nós temos é de construir a nossa realidade através dos seus pensamentos, através daquilo que sai da sua boca, daquilo que você sente, que você permite viver. Hoje é um dia perfeito para você manifestar a glória de Deus aqui na Terra. Como você pode fazer isso? Talvez dando um sorriso, dando um abraço, mandando uma mensagem especial para alguém. Não se importe se isso vai parecer estranho, se alguém vai achar que você está carente, ou seja lá qual for o pensamento que vem à sua cabeça. Aquilo que você sentir de fazer, apenas obedeça. E lembra dessa palavra, hoje é um ótimo dia para manifestar a glória de Deus aqui na Terra. Você é instrumento dele, então permita que ele te use. Um beijo no seu coração, seja a luz nesse dia de hoje. Amanhã nos encontramos para a leitura do primeiro capítulo. E se você vai estar aqui para tomar um café comigo, já está tudo sendo preparado e vai ser um prazer te receber aqui na minha casa. Caso você não esteja aqui amanhã, não vá participar desse café conosco, esteja se organizando, se organiza para a próxima data. Eu ainda não vou contar aqui no Instagram, vou contar só amanhã para quem estiver presencial e contei para quem tá lá no grupo também. Mas é daqui a algum tempo, não vai ser tão pertinho, então já se organiza para você estar comigo nesse próximo café aqui na minha casa. Um beijo para você, um ótimo restante de tarde e até amanhã, gente. Tchau!